Porquê é que escolho falar do silêncio num seminário sobre o tempo? Porque o silêncio é uma ciência do tempo, é uma sabedoria do tempo, é uma sabedoria escavada no tempo por gente muito diversa, desde filósofos, artistas, poetas, mas também foragidos e solitários, monges e amantes, sedentos, orantes, reclusos, voluntários e infatigáveis viajantes. Todos eles nos dão a ver uma outra possibilidade de viver o tempo. E se calhar a conversa sobre o silêncio pode ser muito significativa, no sentido de uma forma muito clara, nos ajuda a perceber que o tempo do silêncio é outra coisa diferente do tempo da palavra, do tempo da comunicação, em sociedades como as nossas, em que a comunicação parece o paradigma totalitário, holístico, que engloba tudo, tudo é comunicação, tudo é mensagem. É esta espécie de renúncia à comunicação dá-nos a ver um outro tempo, ou a possibilidade de outros tempos. Os latinos diziam: o homem que não sabe calar não sabe falar. Mas o que significa calar? O que é esse tempo que nasce do nosso estar calado, do nosso voluntário silêncio? Na língua latina existem dois verbos para descrever o silêncio: tacere e silere. Escrever. Tacere é um verbo ativo e significa maioritariamente a ausência da palavra numa dada situação. Silere, pelo contrário, é um verbo intransitivo que nos aproxima de um sentido vasto. O silêncio como ausência de movimento, o silêncio como apaziguamento, o silêncio como quietude. No latim, o substantivo mais próximo do tacere é taciturnitas. E taciturnitas declina-se sobretudo como negação. O taciturno é o caráter daquele que escapa à companhia, que não tem poucos amigos, não quer grandes conversas. Esse é o taciturno, aquele que é pouco sociável. E próximo de silere está o substantivo silentium. E silentium, é interessante lembrar, o silêncio era sobretudo usado em contexto religioso, tanto para exprimir a divindade em si mesma, como para relatar a relação do homem com a divindade. Taciturnitas designa uma disciplina, uma ascética. É um esforço, uma dimensão individual, é um caminho, um esforço para esse silêncio, essa ruptura com o quadro social, com o contexto social. Silêncio é uma designação mística. E o silêncio, ao contrário da taciturnitas, que implica uma ruptura, implica um afastamento, o silêncio implica uma reciprocidade e uma aliança. É claro que se pode abordar o silêncio como puro exercício humano e como uma prática da civilidade. Isto é, um homem civilizado, a mulher civilizada, sabe guardar o silêncio. E lá há bons silêncios, silêncios eloquentes, como Cícero dizia, silêncios para melhor perceber o pensamento do outro, ou deixá-lo exprimir-se livremente, silêncios de aprovação, ou o seu contrário, silêncios de distanciamento e de recusa. E há silêncios ambíguos, como dizia Philon, por exemplo, o silêncio que nasce da incapacidade de contestar os argumentos adversários. Há silêncios que favorecem a concentração, a atenção, mas também há silêncios que são pura distração e apatia.
Não é, porém, nesse sentido que perseguiremos. Falaremos mais do silêncio que da taciturnitas. Embora, claro, não sejam campos completamente contrapostos e ambos se entrelacem neste e naquele ponto. Os cultos mistéricos que nós encontramos no mundo helenístico, na religião dos gregos e dos romanos, os cultos mistéricos oferecem-nos os primeiros testemunhos do silêncio místico. E o adjetivo designa aqui tanto a iniciação ao conteúdo dos mistérios como o segredo imposto aos iniciados. Aquele que é iniciado é chamado a guardar silêncio. E o iniciado entra num outro tempo. E o silêncio é uma espécie de porta, é uma espécie de marca, de signo, de ícone desse outro tempo que não é o tempo linear. Por exemplo, nos mistérios de Eleusis, que conheceram na antiguidade grega uma repercussão extraordinária, era colocado sobre os lábios dos iniciados uma chave para lhes impor o silêncio. E esse silêncio funcionava como chave para o próprio mistério. O silêncio era esse estar trancado, esse estar fechado, mas ao mesmo tempo incluído dentro de outra dimensão da própria realidade e do próprio tempo. Em Delfos, Apolo faz responder aos enviados de Cressos: eu entendo os surdos mudos, compreendo o que eles não dizem. E aqui a gente percebe como há interstícios do tempo que se vão abrindo através da ideia do silêncio. Apolo entende o que não se diz, entende os surdos mudos. Apolónio de Tiana, taumaturgo dos finais do primeiro século da nossa era, afirmava que se quisermos comunicar é preciso começar por aprender que o silêncio também é palavra. Um fragmento de um escrito de Apolónio, chamado De Sacrificiis, foi conservado com algumas variantes por Eusébio de Cesareia e de Porfírio, e defende que o verdadeiro culto se faz no silêncio. E escreve Apolónio: ao Deus Supremo nós não oferecemos nada do que é sensível, nem por holocausto, nem por palavra. Não há nada de material que para o ser imaterial não seja imediatamente impuro. É por isso que a linguagem da voz não lhe é apropriada, nem mesmo o discorrer interior, porque este é turbado tantas vezes pelas nossas paixões. A única homenagem é um pensamento puro. É necessário, por isso, unirmos-nos a Deus, tornarmos-nos semelhantes a Ele e oferecer-lhe a nossa própria elevação como sacrifício sagrado. Ora, este sacrifício cumpre-se apenas na impassibilidade da alma e na contemplação de Deus. Na impassibilidade da alma. Reparem como esta viagem pelo silêncio é uma viagem, digamos, pelo tempo, para também percebermos aquilo que diz o livro 11 de Agostinho, do tempo como distensão da própria alma. Antes de Agostinho e noutras paragens religiosas, nós já encontramos tentativas de furar a cápsula do próprio tempo. Na diversidade das tradições religiosas e espirituais da humanidade, o silêncio é um patamar verdadeiramente transversal. Na tradição muçulmana, por exemplo, o 100º nome de Deus é o nome inefável, que não pode ser rezado senão no silêncio e por aqueles a quem Deus o comunica. Há 99 títulos de Alá que continuamente os orantes, mesmo nas práticas do cotidiano, estão sempre a lembrar: Alá é misericordioso, Alá é piedoso, Alá... E o 100º nome é: eu não sei nada de Alá.
Alá é o silêncio. E depois, porque Alá é o silêncio, se pode voltar outra vez à primeira conta do rosário a dizer Alá é isto, Alá é aquilo, Alá é aquele outro. Os místicos não se cansam de explorar esta via do silêncio. Rumi, este místico persa do século XIII, aconselha ao seu discípulo: aquele que conhece Deus, faltam-lhe as palavras. Ou então, cerra os teus lábios e abre o teu coração. É desta maneira que tu poderás falar para o interior dos homens. Quando tu és silencioso, a sua palavra é a tua palavra. Um outro místico persa, seu contemporâneo, e estamos a falar do século XIII, dizia: a verdade divide-se em 10 capítulos. Pela palavra conhecerás o primeiro, os restantes só pelo silêncio. Poderemos alargar geograficamente e colher no mesmo registro a anotação espiritual de Lao Tse, que diz: o som mais forte é o silencioso. Ou então o poeta Baixou, que diz: silêncio, uma rã mergulha dentro de si. Ou a de Eleazar Roquea, cabalista judeu, que dizia: Deus é silêncio. Deus é silêncio. Se aceitarmos isto que nos está a ser dito, perceberemos que o silêncio implica uma mudança radical de paradigma em relação ao tempo. Também a Bíblia coteja minuciosamente o silêncio de Deus. Essa biblioteca das tradições judaica e cristãs. E este silêncio nem sempre é um silêncio fácil ou apetecível. Mesmo se acreditarmos na verdade dudístico que nos oferece o livro das Lamentações. É bom esperar em silêncio a revelação de Deus. O silêncio de Deus atormenta frequentemente os salmistas. Leio o Salmo 83. Ó Deus, não fiques em silêncio, não fiques mudo nem impassível. Esse silêncio, o silêncio de Deus, leva Jó a erguer-se numa destemida teologia de protesto. E há de se dizer: onde existe um homem igual a Jó, que bebe a blasfémia como quem bebe água? Qual é a blasfémia de Job? É não suportar o silêncio de Deus e dizer: eu quero interrogá-lo, eu quero falar com ele como um homem fala com o outro, eu quero distinguir as minhas razões com o próprio Deus. O silêncio de Deus será particularmente opressivo na agonia do Getsemane, na cruz, onde Jesus de Nazaré lança o grito: meu Deus, por que me abandonaste? E este grito, que é um grito contra o silêncio, fica registado como uma aporia intemporal, como uma interrogação que não se desfaz. Contemplamos neste grito o mistério de Deus e do homem no mais devastador silêncio que o mundo conheceu. Contudo, para os cristãos, é neste lancinante silêncio que reside agora a revelação de Deus. É neste enigma que o próprio Deus se revela. A percepção espiritual do silêncio é predominantemente positiva na Bíblia. A Bíblia convida permanentemente a um silêncio que permita a escuta do outro, a escuta de Deus. Ao desafio de Deus: pede-me o que quiseres, o rei Salomão responde: Senhor, dá-me um coração capaz de escutar. E Elias percebe a presença de Deus não no estrondo do furacão, de audição imediata, mas no murmúrio levíssimo de uma brisa, para o qual é necessário apurar o seu ouvido. Os livros sapienciais constroem pelo silêncio uma espécie de pedagogia e de mistagogia, isto é, uma entrada no mistério do ser. Quem lê o livro do Eclesiastes aprende o silêncio como prudência. Nós já lemos aqui esse poema do tempo. Há um tempo para falar e um tempo para calar.
Isto é, o silêncio é uma forma de prudência. E diz o livro do Eclesiástico: não te apresses a falar. Não te apresses a falar. Na mesma linha, o livro dos Provérbios: o falador não evita o pecado, o que modera os seus lábios é um homem prudente. A prudência está ligada ao silêncio. E o silêncio o que é? É uma ruga no tempo. É não embarcar na velocidade do tempo. É uma espécie de contração. O silêncio é uma espécie de contração, que pode ser crítica, pode ser mística, pode ser secular, pode ser um elemento do culto, mas é uma espécie de retração do próprio tempo. É uma fuga ao próprio tempo. Job, depois da sua teologia de protesto, Job por fim cala-se e diz: falei levianamente, que poderei responder-te? Vou colocar a minha mão sobre a boca. Falei uma vez, oxalá não tivesse falado. Não vou falar segunda vez, não acrescentarei mais nada. Isto é, o silêncio como o elogio final desta teologia protestativa de Job. O silêncio no percurso de Jesus começa com a chamada vida oculta, aquela que precede a sua atividade messiânica. E é clara na itinerância de Jesus por desertos e solidões, mas concentra-se especialmente no teatro da sua paixão. É interessante olhar para os textos primitivos das origens cristãs, os evangelhos, porque numa primeira etapa Jesus é sobretudo um mestre que fala, que ensina, que profere discursos, conta parábolas, é um grande narrador. Mas no segundo momento, e esse é um corte que é muito sentido na leitura dos textos, no segundo momento, o momento da paixão, Jesus fica em total silêncio, só raramente cortado. Jesus atravessa em silêncio o complexo processo judiciário que o condena, a ponto dos primeiros textos cristãos estabelecerem um paralelo com a personagem do justo sofredor do profeta Isaías. E diz Isaías: foi maltratado, mas humilhou-se e não abria a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, ou como uma ovelha emudecida nas mãos do tosqueador. Jesus cala-se diante do sumo sacerdote que o interroga, diante de Herodes e finalmente diante de Pilatos. E este silêncio incólume é o silêncio da vítima, mas é também o silêncio de quem se coloca para lá de todas as evidências e contra toda a esperança. De entre os padres da Igreja, destaca-se o tratamento que Gregório de Nazianzo, no século IV, faz do silêncio. Os padres da Igreja são os primeiros teólogos cristãos que vão refletir em diálogo com a cultura clássica qual é esta ruptura epistemológica que o fenómeno cristão, o acontecimento cristão, vem trazer. E é interessante o que Gregório de Nazianzo diz acerca do silêncio. E ele diz: o silêncio é superior ao jejum. O silêncio é superior ao deserto. Isto é, o silêncio, esta contração do tempo, é superior às práticas ascéticas. Cito Nazianzo: tu procuras o deserto e o jejum. Eu procuro o silêncio. E num hino para o dia de Páscoa, pondo fim a um longo tempo de silêncio voluntário que ele se impôs, Gregório de Nazianzo escreve: hoje faço ouvir a minha voz, abro os meus lábios, que o silêncio tinha fechados, e tu encontras em mim uma cítara preparada para soar. Então o silêncio prepara-nos. O silêncio é propedêutico, o silêncio é pedagógico. O silêncio é um tempo que nos prepara para o tempo. Mas sem o silêncio nós não seríamos capazes da compreensão global e inteira do próprio tempo. Hoje sabe-se que o chamado hino ao Deus inefável, que é atribuído a Nazianzo,
não é da sua autoria, mas parece antes um condensado de uma obra fundamental, os nomes divinos do Pseudo-Dionísio. Mas, contudo, na poética do silêncio que nós encontramos nesse hino antigo, nós podemos ver refletidas as teses de Nazianzo e de muitos padres da Igreja acerca do silêncio, que é, como quem diz, acerca do tempo. E esse hino ao Deus inefável diz o seguinte: ó tu, para além de tudo, como podemos chamar-te com algum nome? Que hino podemos cantar-te? Nenhuma palavra pode exprimir-te. Que espírito pode apropriar-se de ti? Nenhuma inteligência pode conceber-te. Somente tu és inefável. Tudo aquilo que se nomeia saiu de ti. O pleno conhecimento de ti é inacessível. Tudo aquilo que se pensa saiu de ti. Todos os seres te celebram, aqueles que falam e aqueles que estão mudos. Todos os seres te rendem homenagem, aqueles que pensam e aqueles que não pensam. O universal desejo, o gemido de todos, tende para ti. Tudo o que existe te invoca, e para ti, todo o ser que sabe ler o teu universo faz subir um hino de silêncio. Nós estamos habituados aos hinos de palavras, que são os hinos da nossa temporalidade cronológica, e contudo há um hino do silêncio. Essa homilia anónima sobre o silêncio pode-se encontrar no ofício de leitura de Sábado Santo, sim. E o inefável, o hino inefável que é atribuído a Gregório de Nazianzo encontra-se na net, por exemplo, que é uma bela gaveta, encontra em português numa tradução muito interessante de um jesuíta, o padre Manuel Simões, que traduzia o hino ao inefável. Neste mesmo século IV, em que viveu Nazianzo, há uma homilia anónima sobre o silêncio que ainda hoje se relê em dia de Sábado Santo. E começa assim essa homilia anónima. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Deus morreu segundo a carne e acordou a região dos mortos. Mas será sobretudo o Pseudo-Dionísio, no fim do século V e inícios do século VI, que desenvolverá a mística do silêncio. E Pseudo-Dionísio é um autor absolutamente fundamental para a estética contemporânea. É a grande fonte também para a mística e para uma compreensão destas dimensões da temporalidade e da identidade em chave mística e espiritual. Ele era um teólogo e filósofo neoplatónico, de expressão grega, que tem este estranho nome, Pseudo-Dionísio, por ter adaptado o nome daquele Dionísio areopagita que Paulo converteu com o seu discurso fracassado no Areópago de Atenas. Ele tem algumas obras fundamentais, como a Hierarquia Celeste ou os Nomes Divinos, sobretudo. Diz Pseudo-Dionísio: ousamos negar tudo a respeito de Deus para chegarmos a esse sublime desconhecimento que nos é encoberto por aquilo que conhecemos. Reparem, o sublime desconhecimento. Ousamos negar tudo para contemplar essa escuridão sobrenatural que está oculta ao nosso olhar pela luz. Há uma escuridão sobrenatural. Ou então, ó Trindade, conduz-nos não somente para além de toda a luz, mas para além do desconhecimento, até o mais alto cimo, onde os mistérios simples,
absolutos e incorruptíveis, se revelam nas trevas mais que luminosas do silêncio. As trevas mais que luminosas do silêncio. É no silêncio, com efeito, que se aprendem os segredos destas trevas, que brilham com luz mais luminosa no seio da mais negra escuridade. Reparem, é uma linguagem por oxímoros, por puro paradoxos, aquela que os místicos falam e que a filosofia de Pseudo-Dionísio adota. Mas esses oxímoros são a possibilidade de dizer ou a possibilidade de referir a uma temporalidade que de outra forma não se pode dizer. Esta linguagem, se quisermos mítica e poética, lança-nos em muitas aporias, mas tem esta vantagem. A poesia serve para dizer o que não conseguimos expressar de outra maneira. Não é que podíamos pôr noutro registro aquilo que está ali contado, não. Ela conta assim porque não, é a única forma de dizer. E o oxímoro, o paradoxo, são também modalidades da gramática, expressar o mistério que não se traduz de outra forma. Este fio do silêncio é inquebrável, mesmo se hoje nos parece inaudível. E se porventura esta conversa sobre o silêncio parece pura arqueologia, digamos, estar a escavar neste pensador e naquele através dos séculos, o que cada um foi mostrando das pepitas do silêncio. E, contudo, o fio do silêncio é verdadeiramente inquebrável. Na geografia da patrística latina, São Jerónimo atreve-se a dizer que o monge se reconhece pelo seu silêncio e não pela sua palavra. Para Ambrósio, o silêncio é indispensável se quisermos guardar o segredo do Rei Eterno. E Agostinho dizia que a verdadeira oração é a do coração no silêncio. O meu coração no silêncio por ti gritava. Nas Confissões, Santo Agostinho, nós temos um passo verdadeiramente extraordinário, o chamado êxtase de hóstia, que ocorre na companhia da sua mãe Mónica. É uma subida de ordem mística, que impõe silêncio à carne, à terra, aos céus, à própria alma, para escutar o verbo de Deus para lá das palavras. Lembro-me que uma vez perguntaram a Agostina Bessa Luís qual era a página da literatura que ela escolheria. E ela diz, sem dúvida, a cena de hóstia, de Agostinho com a mãe. E de facto é uma das páginas absolutamente memoráveis em que estes dois seres estão numa despedida, a mãe do filho, e a dado momento, depois de uma longa conversa em que revisitam a história de ambos em Cartago, no norte da África, e em Hipona, agora vão ficar subitamente em silêncio. E Agostinho conta, estando já próximo o dia em que teria de partir desta vida, que tu, Senhor, conhecias e nós ignorávamos, sucedeu, creio, por disposição de teus ocultos desígnios, que nos encontrássemos sós, eu e ela, apoiados numa janela que dava para o jardim interior da casa onde morávamos. Era em Hóstia, sobre a foz do Tibre, onde, longe da multidão, depois do cansaço de uma longa viagem, recobrávamos forças para a travessia do mar. Ali, sozinhos, conversávamos com grande doçura, esquecendo o passado, ocupados apenas no futuro. Reparem o tempo. Indagávamos juntos, na presença da verdade que és tu, qual seria a vida eterna dos santos, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem pôde conceber. Abríamos ansiosos os lábios do nosso coração ao jorro celeste de tua fonte, da fonte da vida que está em ti, para que, banhados por ela, pudéssemos de algum modo meditar sobre coisa tão transcendente. Nossa conversa chegou à conclusão que nenhum prazer dos sentidos carnais, por maior que seja,
e mais brilhante e maior que seja a luz material que o cerca, não parece digno de ser comparado à felicidade daquela vida que está em ti. E levando o nosso sentimento para mais alto, mais ardentemente em direção ao próprio ser, percorremos uma a uma todas as coisas corporais até ao próprio céu, de onde o sol, a lua e as estrelas iluminam a terra. E subimos ainda mais em espírito, meditando, celebrando e admirando tuas obras, e chegamos até ao íntimo das nossas almas, e fomos além delas. E enquanto assim falávamos dessa sabedoria e por ela suspirávamos, chegamos a tocá-la momentaneamente, reparem, momentaneamente, com supremo ímpeto do nosso coração, e suspirando, deixando atadas as primícias de nosso espírito, voltamos ao ruído vazio de nossos lábios, onde nasce e morre a palavra humana, em nada semelhante ao teu verbo, que subsiste em si, sem envelhecer, renovando todas as coisas. E dizíamos: suponhamos que se calasse o tumulto da carne, as imagens da terra, da água, do ar e até dos céus, e que a própria alma se calasse e se elevasse sobre si mesma, não pensando mais em si. Se calassem os sonhos e revelações imaginárias, e por fim se calasse por completo toda a língua, todo o sinal e tudo o que é fugaz, uma vez que todas as coisas dizem a quem sabe ouvi-las. Não fizemos a nós mesmas, fez-nos o que permanece eternamente. Se dito tudo isto, tudo se calasse, atento ao seu Criador, e se só ele falasse, não por obras, mas por si mesmo, de modo que ouvíssemos a sua palavra, não por uma língua material, nem pela voz de um anjo, nem pelo ruído do trovão, nem por parábolas enigmáticas, mas o ouvíssemos a ele mesmo, a quem amamos nas suas criaturas, mas sem o intermédio delas, como agora acabamos de experimentar, atingindo num relance o eterno, que permanece imutável sobre toda a realidade. E supondo que essa visão se prolongasse, que todas as visões cessassem, e unicamente essa arrebatasse a alma de seu contemplador e a absorvesse e abismasse em íntimas delícias, de modo que a vida eterna seja semelhante a este momento de intuição que nos fez suspirar, não seria isto a realização de entrar em gozo do teu Senhor? Mas quando se dará isso? Por acaso, quando todos ressuscitarmos? Mas então não seremos todos transformados? Reparem, é de facto uma página extraordinária, no fundo que fala de um momento em que tudo se cala, em que a própria alma se cala, em que todas as coisas se calam, e eles sentem momentaneamente, com supremo ímpeto do coração, reparem, aquilo que, curiosamente ou não, só um suspiro é capaz de dizer. Já não é uma palavra, é um suspiro, uma ânsia, essa coisa indefinível, que é uma exalação que não sabemos se é do próprio corpo, se é da alma que vem o suspiro. Só isso é capaz de expressar o eterno. O monaquismo, a experiência monástica, faz do silêncio uma condição da existência e um acompanhamento necessário para a vida do espírito. Quem não se faz solitário não pode ser silencioso. Quem não se faz silencioso não pode entender aquele que fala. Que a terra da minha alma se cale na vossa presença, a fim de que eu entenda o que diz em mim o meu Deus, pois as palavras que murmurais não podem ser entendidas senão num profundo silêncio. Esta é uma frase que está na regra da cartucha, dos cartuchos. E isto que se diz vale para o conhecimento de si mesmo, dos outros e o conhecimento de Deus. Pensemos nos padres da Igreja. A escritora Cristina Campo
Explica assim o contexto histórico em que surgem estes homens e esta experiência, no fundo, de pessoas que abandonam tudo e vão viver para o deserto em profundo silêncio, numa fuga ao mundo, numa fuga a uma determinada configuração do tempo. Explica Cristina Campo: os mestres cristãos do deserto floresceram num ápice que durou 3 séculos, do 3º ao 6º depois de Cristo. Constantino tinha restituído aos cristãos, pouco tempo antes, o direito a existirem e subtraído com uma certa suavidade a jovem religião ao terreno espantosamente úmido do martírio, aos tempos incomparáveis das catacumbas. Isto significava, evidentemente, entregá-la a esse perigo mortal que se manteve por 18 séculos, o pacto com o mundo. Enquanto os cristãos de Alexandria, de Constantinopla e de Roma regressavam à normalidade dos dias e dos direitos, alguns ascetas, aterrados com esse possível pacto, fugiam correndo para se embrenharem nos desertos da Sétia e da Nítria, da Palestina e da Síria. Embrenhavam-se num radical silêncio que só alguns dos seus ditos conseguiram romper, bólides dirigidos a um céu insondável. Na verdade, a maior parte desses ditos foi pronunciada para nada revelarem, tal como a vida desses homens quis ser igual à vida de um homem que não existe. Pouco depois de o imperador Constantino ter oficializado o cristianismo como religião do Império, houve uns marginais que disseram: não podemos viver o cristianismo como religião oficial. O cristianismo vive-se como margem, vive-se como clandestinidade, vive-se como retração. E então foram viver para o deserto, numa experiência radical, numa experiência que não tinha a ver com a normalidade do mundo, mas tinha a ver com outra plástica da temporalidade. E aí se tornaram uns sábios estranhos, porque falavam para não ser entendidos, falavam por enigmas e tornavam o paradoxo a sua própria gramática. Os padres do deserto tornaram o silêncio uma cultura. Foi muito importante no Ocidente e no Oriente a experiência do monaquismo, ainda hoje florescente, porque mostra como não apenas a palavra é uma forma de cultura, nós estamos aqui unidos pelo fio da palavra, isso é uma forma de troca de conhecimentos, mas também o silêncio é uma forma de cultura, é uma forma de civilidade. Cultura que Evagrio testemunhava desta forma: que a tua língua não pronuncie nenhuma palavra. E neste não pronunciar há uma maturação do sujeito que acontece. Arsénio dizia: foge, cala-te, permanece no recolhimento. E esta fuga, que é a mesma de Wittgenstein, que se torna jardineiro, e que é a mesma de Duchamp, que se torna jogador de xadrez, esta fuga é a possibilidade de uma outra maturação. O monge Poemen dizia: se fores realmente silencioso, em qualquer lugar onde estiveres, encontrarás repouso. Então, há uma voracidade do tempo a que se contrapõe esta prática do silêncio como possibilidade do repouso. Agaton guardou por 3 anos pedras na boca, não para se tornar um orador como Demóstenes, mas para aprender a calar-se. O silêncio é também uma prática da hospitalidade. Pambo, por exemplo, recebeu sem pronunciar uma única palavra o patriarca Teófilo e depois explicou: se ele não for acolhido pelo meu silêncio, não o será certamente pela minha palavra. Silêncio, silêncio, silêncio. O silêncio que se reinventa. Como na história formidável de um destes do deserto,
que nos serve agora de apotegma, meio enigma, meio revelação. Uma das histórias formidáveis dos padres do deserto. Havia no deserto um anacoreta que pastava com os búfalos. Um dia ele dirigiu-se a Deus e perguntou-lhe: Senhor, ensina-me o que me falta. Então uma voz respondeu: entra num cenóbio e faz o que te disserem. Os anacoretas viviam em solidão e os cenobitas viviam em convívio. Entra num cenóbio e faz o que eles te disseram. Este anacoreta passou então para um cenóbio, para um convívio, onde havia outros monges, e ali permaneceu com ele. Ele não conhecia absolutamente nada dos trabalhos dos monges, e todos tiveram de lhe ensinar um bocado exasperadamente: faz isto, ó idiota, faz aquilo, velho tonto. E aflito, o anacoreta disse a Deus: Senhor, eu não entendo os homens. O trabalho dos homens eu não entendo. Manda-me novamente para junto dos búfalos. E Deus consentiu. E ele regressou ao campo para pastar no meio dos búfalos. Mas nesse lugar, os homens tinham colocado armadilhas, redes, para caçar os búfalos. E ele então teve o seguinte pensamento: tu que tens mãos, solta-te das redes. Mas depois respondeu-lhe outro pensamento: se tu és um homem, decide-te e vai viver com os homens. Mas se és búfalo, então deixa de ter mãos. E quando caiu nas redes, ele deixou-se ficar preso com os búfalos. Se és homem, decide-te e vai viver com os homens. Mas se és búfalo, deixa de ter mãos. E quando os homens vieram apanhar os búfalos, ao verem o velho juntamente com os búfalos, ficaram tolhidos de terror. Ele não disse uma palavra. Soltaram-no e deixaram-no partir. E quando ele partiu, fugiu correndo atrás dos búfalos. É uma história que dá que pensar no sentido do potencial de transformação que o silêncio tem. O silêncio transforma-nos, faz-nos andar de outra maneira. O silêncio dá-nos uma outra condição. O silêncio não é apenas uma regra, uma norma, uma prática ascética. O silêncio é um elemento verdadeiramente revelatório, epifânico, transformador. Os caçadores de búfalos perceberam que o monge caminhava já como um búfalo, que ele se tinha tornado um búfalo. A mesma experiência do silêncio disseminou-se por outras paragens e encontrou outros mestres. Entre o chamado monaquismo grego, ouça-se João Clímaco, do século VII. Ele diz: o amigo do silêncio aproxima-se de Deus e, encontrando-se com ele em segredo, recebe a sua luz. Ou o importante Isaac de Nínive: ama o silêncio acima de todas as coisas. Ele concede-te um fruto que a língua é incapaz de descrever. Dentro do nosso silêncio nasce alguma coisa que nos atrai ao silêncio. Que Deus te conceda perceber aquilo que nasce no teu silêncio. Para São Bento, o silêncio é o equilíbrio salutar dos sentidos, a castidade dos lábios, a vitória da vida interior sobre os movimentos desordenados da língua, a expressão da espiritualidade integral, alma e corpo. Escreve Bento: façamos o que diz o profeta. Eu disse: guardarei os meus caminhos, pus um guarda à minha boca, emudeci, humilhei-me e calei até as coisas boas. Aqui mostra o profeta que se às vezes se devem calar mesmo as boas conversas por causa do silêncio, quanto mais não devem ser suprimidas as palavras vãs. Por isso, quer se trate de conversas boas, próprias para edificar, quer se trate das outras, ficamos a saber que ao discípulo convém calar e ouvir. Do mesmo modo, a mística renana, com Mestre Eckhart,
e toda a mística posterior até hoje ensina em muitos sentidos o silêncio como sentido. Eckhart manda-nos procurar mestres para aprender o silêncio, mandato que podemos tomar individualmente ou em coletivo. Diz Maître Eckhart: uma pessoa que dominou a sua vida vale mais do que 1000 pessoas que dominaram somente o conteúdo dos livros. Ninguém pode conseguir nada na vida sem Deus. Se estivesse à procura de um mestre para aprender, deveria ir a Paris ou frequentar as faculdades onde se fazem os mais altos estudos. Mas se estivesse interessado na perfeição da vida, eles de nada me poderão informar. Aonde deverei ir então? E explica Maître Eckhart o que é o verdadeiro mestre. Deverei ir até alguém que tenha uma natureza pura e livre e a nenhum outro lugar. Nele eu encontrarei resposta para aquilo que tão ansiosamente estou buscando. A perfeição depende somente disto: acolher a pobreza, a miséria, as durezas, os desapontamentos e tudo o que couber no decurso de uma vida livremente, acolher avidamente até à morte, como se a pessoa estivesse preparada para tal, e acolher em silêncio sem perguntar porquê. Acolher em silêncio sem perguntar porquê. Talvez devêssemos reescrever a definição do homem como animal de palavra, como argila do tempo, porque a definição do homem passa também por descrevê-lo como animal capaz do silêncio. De facto, no horizonte da experiência humana e na prática das nossas temporalidades, a narrativa do silêncio é tão vital, ou eu diria, é mais vital do que outras. Conta-se que, na antiga Grécia, ao reunir-se uma assembleia de filósofos com enorme gala, na presença de um alto emissário de um rei estrangeiro, cada um se empenhava em fazer brilhar a sua sabedoria, a fim de que o enviado, formando a respeito deles a opinião mais elevada, pudesse fazer um relatório superior da sabedoria dos gregos. Cada um dizia a coisa mais inspirada na Assembleia. E um deles, porém, resistia a dizer o que quer que fosse. O enviado voltou-se para ele, espantado, e disse: e tu, não tens nada para me dizer acerca do que é a sabedoria dos gregos, que eu possa depois relatar ao rei? E o filósofo respondeu: diz ao teu rei que encontraste entre os gregos um homem que sabia calar. Eu peço perdão por não ter sabido, não é? Esta longa viagem pelo silêncio. No fundo, o que é que me interessa com esta reflexão? Interessa-me no enigma do tempo, porque o tempo é um enigma. Se me perguntam, eu não sei. Se nos perguntam o que é o tempo, não sabemos. Contudo, neste enigma, há retrações, há contrações, há territórios de sentido que podemos trabalhar. É enigma, é obscuro, mas a obscuridade é luminosa. Há um conhecimento que nos vem de forma positiva, pela afirmação, pela palavra, pela expansão de nós mesmos. Mas há um conhecimento que os místicos chamam a via apofática, que se contrapõe à catafática, que é esta da positividade. A via catafática é, por exemplo, a via da palavra, é a via ativa, a via da expansão. A nomeação é sempre catafática. Quando eu nomeio, quando eu digo o que é. E a via apofática é a via da contenção, a via da recusa, é o não dizer, é o não fazer. A apofática é a via dos místicos. É muito interessante como a arte nos coloca diante da via apofática.
é também um exercício de contenção. Muitas vezes pensa-se que é um exercício de criação, de fazer, acrescentar alguma coisa ao mundo que não havia no mundo. E muitas vezes temos de entendê-la, sobretudo, como uma fenda. A arte como uma fenda no mundo, como a abertura de um buraco, de uma cavidade. Não é alguma coisa que se acrescenta, é uma escavação, é a criação de um vazio. No fundo, a criação de um silêncio que antes não existia e que agora passa a haver. Essa é a via apofática, a via mística. A via apofática é esta via da contenção, esta via da renúncia, que é um ganhar tempo, um ganhar um outro tempo, um tempo em ruptura, para usar a belíssima expressão de Cristina Campo, um tempo que é como um bólide, que atravessa a noite. E esta possibilidade é uma possibilidade que os místicos e a mística nos aponta de uma forma muito simples. Porque a mística, digamos, a mística é um caminho vulgar, é um caminho banal. A mística não são arrebatamentos e êxtases e arroubos que só a alguns é permitido. A mística é um caminho comum. E é um caminho comum que pode ser ensinado, que pode ser explicado. E é interessante ler os místicos, de facto, como mestres de humanidade e de cultura. E o caminho que eles ensinam é o caminho do silêncio, que é uma outra via. Esta via da renúncia, esta via da contenção, esta via de uma distância, de um movimento parado, de um olhar que se vê por dentro, de um olhar que começa quando nós fechamos os olhos, de um ver através do não ver, de um sentir através da recusa dos sentidos e do transcender dos sentidos. Digamos, isto são o que é a mística, é uma plástica do tempo, é uma operação sobre o tempo. Digamos que não absolve completamente o tempo. Nós víamos no texto maravilhoso de Agostinho, ele está com a mãe naquela janela para a hóstia, nós podemos imaginar o que ele via, aquela visão do porto ao entardecer, e de facto nada daquilo se desfez, essa visão continua, mas houve aquele suspiro que eles deram em simultâneo, e aquele suspiro abriu galerias e subterrâneos e temporalidades desconhecidas dentro daquelas almas e os uniu para sempre. E foi esse momento de arrebatamento ou de placidez absoluta que no fundo lhes deu uma outra compreensão do tempo, esse tal momento kairótico. Há taciturnitas, que é esse afastamento associal dos outros, o romper e há o silêncio, que é uma forma de reciprocidade e de aliança. O caminho do silêncio, a iniciação ao silêncio, e digamos, a arte é uma iniciação ao silêncio. O que é que pede de nós a obra de arte? Antes de tudo, o silêncio. A arte não comunica. O Levinas diz isso de modo muito bem. Nós pensamos, qual é a mensagem que está por trás da arte? Qual é a moral? O que é que a arte quer dizer? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Quer estar diante de nós. E esse puro estar, sem comunicar, esse puro estar, permite a reciprocidade. Eu também estou. E a arte dá-nos a consciência do estar, dá-nos a consciência de nós mesmos e torna aquele momento um momento de suspiro. Muitas vezes é diante de uma obra de arte que amamos que temos esse suspiro, essa impressão profunda que nasce sabe-se lá de onde, a exprimir sabe-se lá o quê. E isso, digamos, é o silêncio. Se tivermos de explicar o que é o tempo nesta identidade narrativa, eu penso que um exemplo muito prático e que é um contributo, no fundo, que o património das espiritualidades pode trazer à cultura e à estética contemporânea é, de facto, esta reflexão pelo silêncio.
por esse extraordinário património humano que o silêncio representa. Padre Tolentino, eu tenho uma observação, se me permite, Claro. uma questão. Não deixa de ser um paradoxo para nós percebermos o silêncio, precisamos da linguagem, precisamos para gravar. E é interessante porque quase que são duas perspectivas que na minha óptica quase que são contraditórias, porque faz apelo para o silêncio, mas este silêncio é um percurso. Porque o Wittgenstein, que diz, o filósofo da linguagem que se torna jardineiro, e que diz uma coisa interessantíssima: os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Ou seja, o meu mundo constrói-se e expande-se através da minha linguagem. E sem linguagem não há pensamento. Portanto, o silêncio será um percurso. Será esta construção da identidade, segundo o Ricoeur, esta ipse-construção é performativa. Porque todos os, não queremos chamar profetas, os iniciados, as referências da humanidade em termos religiosos, chegaram ao silêncio depois de um caminho pelo mundo na linguagem. Jesus. Sabendo nós que todas as grandes, em sentido literal e em sentido metafórico, as iluminações acontecem em desertos, seja este deserto literal ou metafórico, onde este não será um percurso linear. Nós não nascemos silenciosos. É uma chegada para ser também uma partida. E quando falamos em silêncio, não é, penso eu, não é o silêncio não é o não exercício do músculo da língua. O silêncio é um aquietamento interior. Este aquietamento interior do pensamento. Porque nós podemos ser silenciosos e altamente tagarelas e patológicos no nosso pensamento, podemos ser pensados pelo nosso pensamento e não somos pensadores. E que muitas vezes, isto para dizer o quê? Quando se faz digamos, a apologia, eu não encontro outra palavra, esta não é melhor, do silêncio, podemos levar à loucura. Porque eu, para conseguir existir neste silêncio, tenho de ter construído. Tenho de ter construído, tenho de ter expandido. O silêncio também é uma escola, é uma aprendizagem, é um caminho de iniciação. A mim interessa-me falar do silêncio porque é uma forma de habitar o tempo e de descrever o tempo em contramão, em contraciclo, porque normalmente o discurso sobre o tempo é um discurso sobre, digamos, sobre a normalidade do mundo e dos modelos dominantes. O silêncio abre-nos para outra gramática do tempo. Mas, evidentemente, o silêncio não foge ao tempo, porque nós somos essa duração, porque o silêncio ainda está nesse vai e vem da alma, como dizia Agostinho. E, nesse sentido, o silêncio não é uma superação, é um mergulho no tempo, é uma imersão no tempo. E é muito engraçado, no Museu de Arte Antiga vão fazer a exposição do Bosch, e ele tem o célebre quadro das Tentações de Santo Antão. É impressionante que pode-se pensar, o deserto e o silêncio é um estado de aquietação e de quietude. A gente, nas Tentações de Santo Antão, e Antão, este António, António Grande, por isso é que se chama Antão, Antonião, Antão. Antão foi o primeiro monge, o fundador do monaquismo. E, olhando para a vida de Antão, nós percebemos que o silêncio, em vez de aquietar, exaspera. Isto é, não há tentação nenhuma, loucura nenhuma, que não apareça. O silêncio é uma radical exposição do eu, digamos, na sua vulnerabilidade. É interessante que em hebraico a palavra silêncio, midbar, significa eu falo. O silêncio, os padres do deserto são representados com um leão. Um leão jacente, um leão que está como um cachorrinho ao pé deles. Mas muitas vezes eles foram devorados por aquele leão. Quer dizer que eles não estão num estado de placidez.
O silêncio não é placidez. O silêncio é um lugar de combate. É um lugar de procura, um lugar... E eu compreendo quando diz, o silêncio pode levar-nos à loucura. Sim, o silêncio é esse lugar para o qual não estaremos preparados, porque é um lugar onde tudo se vê melhor. Há aquele verso da Sofia de Melo Breiner sobre a Mariana Alcoforado: hoje cortaram as searas, o meu silêncio vê-se melhor. O silêncio é um lugar onde se vê melhor, mas ao mesmo tempo o silêncio é uma escola, é uma aprendizagem, é esse percurso, é esse itinerário. E a verdade é que quer os místicos, mas eu acredito que também os artistas, os grandes artistas, são mestres do silêncio. Mestres do silêncio. E que ao trabalhar a plástica do mundo, no fundo, dão-nos a ver o silêncio, ou moradas do silêncio, endereços do silêncio. E nós precisamos dessa construção, que não é, digamos, um parênteses, um aquietamento, agora vamos entrar no nirvana. Não é isso. É um lugar trágico. O silêncio é um lugar trágico. Por isso é que é tão raro, quer dizer, porque nós não temos estaleca para o silêncio, por isso é que o silêncio nos incomoda tanto, por isso é que precisamos tanto da palavra como de uma âncora, porque o silêncio, não estamos preparados para o silêncio. E contudo o silêncio é uma possibilidade humana, permanece como uma possibilidade humana. Porventura não será para nós todos, ou para nenhum de nós, mas permanece como uma possibilidade humana, e nesse sentido dá que pensar. O silêncio dá que pensar sobre a forma como somos tempo. Como somos tempo. Tempo de calar, tempo de falar e tempo de calar. Somos isto. Como somos tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de andar, tempo de estar parado. Tempo de lançar pedras e tempo de as recolher. Somos isso. Poderíamos dizer, bem que está a dizer um disparate, o silêncio está para a linguagem como eu estou com o outro? Eu construo-me a partir do outro, o silêncio constrói-se a partir da linguagem. O silêncio não é outra coisa senão linguagem. O silêncio é linguagem. O silêncio cria essa ilusão de um fora, de uma exterioridade em relação à linguagem, mas o silêncio é linguagem. A peça que o John Cage fez é música. Aquele silêncio é música. E ele merecia os aplausos. A tentação dos poetas é o silêncio. A atração é o silêncio. Aquilo que atrai é o silêncio. Mas um silêncio que a palavra torna audível. Nesse sentido é que é uma arte de procura, de atenção, de procurar a música com o ouvido, mas é a música do silêncio. Há uma história da Cabala hebraica que diz: no fim dos tempos, quando o Messias voltar, ele vem esclarecer tudo aquilo que não conseguimos decifrar, e vai decifrar não apenas o sentido ignoto das palavras, mas também o sentido do silêncio que há entre as palavras, o sentido dos espaços em branco que há entre as palavras. Porque o silêncio também é significativo, os espaços em branco também são linguagem, Ou dizer linguagem para falar hoje também são tempo, tudo isto é tempo. São marcações diferentes. E eu acho que é muito importante fugirmos ao pensamento único e percebermos que há marcações diferentes do tempo. E isso ajuda-nos a construir os nossos itinerários em liberdade. Percebermos que não há uma única maneira de explicar, não há só um tempo. Há uma confluência de tempos, há possibilidades de tempos. E nós temos de ir descobrindo isso. Há ferramentas muito diferentes. A espiritualidade é uma ferramenta, mas a poesia também, a arte também, a filosofia também, a procura do pensamento, a jardinagem também, o jogo do xadrez também, a pirataria, como Rimbaud descobriu também, digamos, são ferramentas de construção do mundo, e
no fundo, são as nossas armas de revelação. É o que nós temos para a revelação, que pode desencadear alguma coisa no tempo. Não é? Porque o tempo torna-se messiânico quando ele é desencadeador, quando ele torna-se o lugar da emergência, não apenas o lugar do já conhecido, do repetido, mas torna-se o lugar do inédito. Isso, enfim, é alguma coisa que nos apaixona a todos, eu acho. Pessoa, para mim, é muito importante porque ele dá a ver o enigma. Dá a ver o enigma. Je suis un autre. Somos outros continuamente, a cada momento. Somos o heterónimo de nós mesmos. Vivemos essa condição fragmentada, cindida. Somos isso. Somos essa multidão. Eu sou muitos. Esse também é um enigma. E a unidade é sempre um ponto de convergência, é sempre uma iniciação. Nós somos iniciados a uma unidade interior, mas partindo do enigma da nossa condição, que é esta dissonância. Nós somos dissonância, nós somos divergência. Para fazermos este gesto, nós temos de ter consciência, porque podemos fazer assim, podemos fazer de mil maneiras. O gesto consonante não é, digamos, não é o único gesto que fazemos, é uma escolha entre os gestos possíveis. E de facto é preciso uma iniciação. Mas quando a pessoa era espectador, ele é como que um espectador da sua vida, às vezes cínico, às vezes irónico, espectador de si mesmo. Aí a categoria de identidade narrativa do Ricard ajuda-nos muito, porque mesmo a nossa ficção é a nossa verdade. Mesmo alojado naquilo que parece ser o jogo da nossa estranheza ou da nossa exterioridade, é a nossa interioridade que está a ser dita, que está a ser... Mas é claro, eu acho que há intensidades. Aquele momento em que Agostinho está com Mónica à janela no Porto de Óstia é um momento de uma intensidade absoluta, suprema. Em que eles sentem a consonância para lá de todo o dissonante, sentem aquilo que só um suspiro é capaz de dizer. Já estão para lá da própria palavra, para lá dos enunciados, para lá de... São pura latência da vida, pura latência. Isso é uma coisa, digamos, muito especial, muito... Não quer dizer que não seja vivível, eu acho que é, mas é de facto um momento especial. Mas também isso está na identidade narrativa que somos. Esse irmos sendo, sermos interior e exterior, sermos o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro, e tudo isso ser um presente único.